pessoal, eu sou o profeta Daniel. Estamos dando início a mais um podcast Luz Profética. Hoje estou aqui com o profeta Daniel, conhecido como Hermano. E nós, como profetas aqui na Bethlehem, nós tivemos uma reunião e entendemos que tínhamos que falar sobre tempos. Inclusive tem um vídeo, uma chamada que eu fiz há uns dias atrás. E justamente por conta dessa reunião, o profeta Daniel teve uma palavra de Deus com relação a isso, sobre tempos. Ele ministrou uma palavra num dos domingos aqui, que o link dessa palavra está na descrição dos vídeos. Dá a entrada lá, assiste, que é uma palavra de Deus para a sua vida. E eu trouxe ele aqui hoje para que nós pudéssemos deixar registrado essa palavra, mesmo como um escriba mesmo dos tempos modernos, né? Deixar registrada essa palavra profética que com certeza vai mudar a nossa história como igreja, não só local, mas como Brasil. Tá, meus irmãos? Então eu queria que o profeta Daniel pudesse falar para a gente essa palavra, para a gente poder deixar registrado aqui, profeta. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. Obrigado. Shalom, shalom. É isso que o Daniel falou. Eu acho que é importante a gente deixar um registro de um tempo específico para a gente ter uma memória. Eu costumo dizer sempre que alguma palestra, alguma pregação que eu faço, que eu comento, olha, 10 anos atrás Deus estava falando isso e isso com o povo dele. E aí quando chega aquele tempo, eu estive atento. E isso me preparou. Eu fui preparado para o tempo porque eu dei ouvidos a uma voz profética. Então, o que nós estamos fazendo hoje é exatamente isso, né? Ou seja, a gente não tendo desculpa de que não houve uma voz do céu. Poxa. E algumas coisas que eu falei no culto há 2 semanas atrás, eu vou trazer, porque é um registro, não é? Então, em Êxodo 9:5 diz, e o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Amanhã o Senhor fará isso na terra. E ele diz que ele não faz nada na terra sem que antes ele avise através dos seus profetas. Nesse texto específico, ele estava falando para Moisés ir lá no Egito falar para o faraó, faraó, se você não liberar o povo, vai acontecer as pragas. Não é? Mas Deus era tão bom que ele primeiro avisou. Não é? Dá uma chance para o faraó, né? Dá uma chance para o faraó. E a questão desses tempos, de hoje, é que houve praticamente de um dia para o outro, abruptamente uma mudança na Terra. É verdade. Não é? E as pessoas ficaram atordoadas. E quando eu digo as pessoas, foi toda a Terra. Não estou falando do povo de Deus, do povo que reconhece Jesus como Salvador, não. Inclusive, Daniel, uma coisa que eu tenho achado muito interessante, que hoje eu tenho falado a palavra de Deus bíblica, assim com muita naturalidade, para quem conhece e para quem não conhece. Glória a Deus. Eu estou numa festa, eu falo para as pessoas, eu estou na rua e eu falo como se fosse meio que obrigação deles saberem. Né? Por quê? Porque o Brasil é um país livre, né, no Evangelho. Então, não há proibição nenhuma. O Evangelho é pregado na rua, nos rádios, na televisão e tudo isso. No nosso podcast. Entendeu? Então, é como se fosse assim, você não está prestando atenção? Você está com idade e ainda precisa chegar para você dizer, existe um Deus que te criou com um propósito para um tempo específico. Né? Então, que tempos nós estamos vivendo? Né? Um tempo do fim. E essa palavra, ela foi inspirada, eu tenho dito isso, na rainha Esther. Não é? Houve um tempo que o povo de Deus estava sendo, né, dominado, governado, né, por um rei, enfim, na Babilônia, e que ela foi levantada como a rainha. E o tio dela, o Mardoqueu, ele faz uma pergunta para ela. Por acaso não foi para esse tempo que você foi levantada como rainha? Mas se você se calar e não fizer nada, outro será levantado. Porém, tu e tua casa perecerá. Então, o que isso quer dizer? O que tem a ver isso com os tempos? Sim. Ela nasceu naquele tempo específico que uma sentença de morte foi lançada sobre o povo judeu.
E quando o tio dela fala isso para ela desperta. Pera, eu não fui coroada rainha para ser glamurosa, mas com um propósito divino, né? Para que eu estivesse aqui e cumprir, né? Então, isso tem a ver com a sua existência, com a existência de quem está nos ouvindo. Por que eu existo? E por que eu existo exatamente agora, nesse tempo? Isso tem trazido muito conflito às pessoas. O propósito, né? Então, quando a terra foi abalada, segundo Hebreus capítulo 12, que diz assim, que tudo que fosse abalável, Deus iria abalar, para que permanecesse o inabalável. O que é o inabalável para Deus? É o reino dele dentro de nós, né? Então, a palavra de Deus diz que o reino dele é inabalável. Quando você ora o Pai Nosso, você diz, venha a nós o vosso reino. Então, se ele vem, ele se estabelece dentro de nós. Amém. E nos torna, biblicamente, um embaixador do reino. Então, quando eu tenho o reino dentro de mim, eu me torno embaixador. E a compreensão disso é maravilhosa. Eu dei até esse exemplo quando eu falei aqui na igreja. Quando se você estiver na rua fugindo da polícia, perseguido por qualquer que seja autoridade, estou falando de autoridade, e você entrar numa embaixada qualquer, americana, inglesa, francesa, você está sob a custódia dessa embaixada. Nem a polícia brasileira pode interferir mais. E então, quando você tem o reino dos céus dentro de você, isso significa que você está sob a custódia desse reino. Amém. Puxa vida. É maravilhoso. Demais. É seguro. Isso é por fé. Isso é por fé. É um reino que você não vê, é um Jesus que você também não está vendo, nem tocando. Sim. Né? Tomé precisou Precisou de tocar, né? Mas é por fé. Jesus disse, bem-aventurados que não me viram e creram. Então eu creio piamente que eu estou no reduto da embaixada, nesse tempo. Né? Por quê? Porque os tempos são maus. Para Deus, todos os tempos são maus, desde a queda do Éden. Né? A própria Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal. Né? Então o mal existe. Né? Esse tempo tem trazido muito conflito às pessoas. Né? Eu anotei algumas coisinhas que não dá para decorar tudo ao mesmo tempo. Mas né? vamos lá nesses conflitos aí. Quer ver? Em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz o seguinte, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isso é uma realidade. Para quem não conhece a palavra, isso está acontecendo. Eu tenho me encontrado com pessoas que estão bem de vida, têm saúde. Estive numa festa sábado de gente bem de vida e tal, que moram em Alphaville e tudo isso, e estão insatisfeitas. Então, essa palavra, ela é bem clara. Haverá uma fome, não de comida de pão, nem de bebida. Esse povo não bebe só água, eles bebem champanhe francês, né? E por aí vai. Mas existe uma fome dentro deles. A fome, a palavra de Deus diz, é fome da palavra do Senhor. Né? E na continuidade desse texto de Amós 8, ele diz assim, irão errantes de mar a mar, de norte a oriente. Né? E por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Puxa vida. Eu penso que é muito forte esse não acharão, porque se eu estou falando a palavra de Deus, ela está livre. Você está me ouvindo, está me achando. Então Deus diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Mas também vai ter um tempo que vai ser retirado essa palavra. Né? E então há oportunidade. Então a palavra de Deus diz, se hoje ouvirdes a minha voz, né, não endureça o coração de vocês. Então Deus está sendo generoso e bom. Ele está dizendo, ouça o que eu tenho para dizer, porque vocês vão enfrentar coisas
que vocês não esperavam, né? Os tempos. A gente às vezes se impressiona com o tempo apocalíptico, né? O tempo da Idade Média, o tempo das trevas. Na verdade, o importante é você entender qual é a sua participação no tempo. Se inserir no tempo, não é? Porque o tempo ele vai vir, ele vai causar um efeito. Cada tempo que vem ele causa um efeito, né? Por exemplo, o apocalipse, né? Terremotos, abalos, ele vai causar um efeito, né? Agora, o que é importante? O que é que eu faço nesse tempo que Deus me injetou nele? É isso que eu ia te perguntar, profeta. Como que é essa questão no âmbito pessoal de cada um? Porque, que você está falando, pô, todo mundo se preocupa com o apocalipse, com o que vai acontecer, marca da besta, o 666, o Elon Musk que comprou o Twitter e vai acabar com tudo. Mas pra gente, né? Como que isso vai influenciar no nosso dia a dia, na questão emocional, como você tem citado bastante? Como que funciona isso? Como que vai acontecer? Explica pra gente, por favor. É isso. Eu costumo dizer que você nunca vai entender os tempos sem conhecer a palavra de Deus, né? Sim. Então, eu tenho umas frases que são já repetidas, retórica que fala? Como é que fala quando você repete? Pode ser um refrão, né? Pode ser. Por quê? Eu dei até um exemplo de que os tempos só pode ser entendido você conhecendo a palavra de Deus. Sim. O Deus que criou a eternidade, né? Então, o tempo cronos do homem, ele simplesmente é um pedaço do que é eterno. Sim. Não é? Então, de que maneira você pode se inserir nesse tempo? Não é? Você disse o que é. É conhecer. E eu dei um exemplo do menino judeu. Ele foi ensinado, estou falando do judeu que é praticante, que conhece a palavra, a Torá, né? Ele ensina seu filho. Aos 13 anos de idade, houve uma dedicação dos pais. Você veja, isso chama a responsabilidade das pessoas. Tem pai e mãe sofrendo porque o filho é um delinquente, porque se perdeu, outros morreram. E eles não sabem que eles tiveram, de uma forma ignorante, uma participação, né, nesse destino do seu filho. Sim. Não é? Isso é muito forte. Não é? A gente vê noticiários, por exemplo, né, jovens morrendo, sendo mortos, presos. Não é? O menino judeu, que é criado no conhecimento da palavra, ele é ensinado até os 13 anos de idade. Aí se faz o bar mitzvah, que é a festa de 13 anos do menino, e normalmente é a maior festa que o judeu faz na família. Esse menino, ele é considerado responsável espiritualmente. Ele compreende. Então, quando ele tem 13 anos, isso é um tempo, não é? Foi estabelecido um tempo. E eu acho tremendo aqui, no Salmo 90, e versículo 12, diz assim, uma oração, né, do salmista. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. Então, é uma obrigação nossa pedir para Deus nos ensinar a contar os nossos dias, para que eu tenha sabedoria. Se eu sei contar meus dias, eu sei o que vai acontecer comigo. Eu vou nascer, eu vou estudar, eu vou me tornar um acadêmico, vou construir um império e vou morrer aos 80, 90 anos, 100 anos. Eu preciso saber que isso vai acontecer comigo. O que é que eu faço nesse tempo? Você pode querer só construir, não é? Criar seus filhos e tal, deixar um bom patrimônio. Mas quando o salmista diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, o nosso tempo para que alcancemos um coração sábio. O que é uma sabedoria? Se ele está pedindo sabedoria, né? A palavra de Deus diz o seguinte, que a maior virtude da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Vida.
Então, é comum você ver pessoas bem de vida, com saúde, sem vida, não Isso é é? verdade. Ter depressão, se questionar da existência dela, não é? E não entender por quê. Meu Deus, é tão injusto. Aí fica aquela questão de olhar a problemática do mundo, as injustiças, a fome, não é? A diferença social e tudo mais. E eu achei interessante que naquela palavra que eu li em Amós, que diz que eles sairão de mar a outro mar, de norte para o O Oriente. Oriente. Isso tudo tem muito mistério, né? Porque norte, biblicamente, é de onde vem o inimigo, né? O do Oriente é onde vem o conhecimento do Senhor, né? Falando da porta oriental, Sim, sim. Jesus é o príncipe da porta oriental, né? Eu tinha um amigo que já faleceu, um querido, o apóstolo Valdomiro, que ele dizia assim, não diga eu vou me orientar, diga eu vou me... Não vou me nortear. não vou me nortear, eu vou me orientar, Orientar. né? E ele fazia essa diferença de uma forma tão forte, né? E ele disse que as pessoas andariam de norte para oriente. Estão buscando a verdade. Eu Poxa tive vida. forte isso, né? Forte. Eu tive na Índia um tempo, fiquei uns dias, e eu encontrei uma brasileira, uma atriz brasileira no aeroporto, e ela me falou que ela tinha ido para meditar. Ficou 6 meses nas montanhas meditando, né? E eu acho que isso tem muito a ver, né? Pessoas saindo, buscando. E a fisionomia dela, o brilho dela não era de alguém que tinha descoberto, alcançado, entendeu? Procurou, procurou e Estão não achou. procurando e não estão achando, né? Puxa vida. Então acho muito forte tudo isso, né? Ô, profeta, agora vamos lá. É, mas como que a gente encara esse tempo então? Porque assim, em tese você me deu só mais notícias aí, né? A realidade precisa ser mostrada, o Sim, cenário, né? lógico. Para você se localizar. Então, só que agora assim, a gente precisa entender, a gente já entendeu onde a gente está, Uhum. né? Mas como que a gente vai suportar esse tempo? Como que a gente vai, melhor que suportar, como que a gente vai poder vencer nesse tempo? Né? Porque eu acredito que Deus ele avisa os servos, os profetas, ele libera a palavra, para olha, se converte, e se a gente dá ouvido e se converte, a gente tem o escape, né, dessa prova aí, né? Sim. Então, como é que a gente vai passar esse tempo, profeta? Dá uma luz pra gente. Eu anotei um versículo aqui que eu achei tremendo, né? E eu vou ler ele para vocês. Que Atos capítulo 3, versículo 20, que diz assim: de modo que pela presença do Senhor venha tempos de refrigério. Opa, bênção. Não há refrigério sem a presença do Senhor. Amém. Não há. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou vida. O que eu quero? Vida. O que você quer? Vida. Vida. Nós precisamos de milagres. Eu tive enfermo por um tempo. O que eu queria? Viver. Eu queria vida. E ele disse, de modo que pela presença do Senhor venha tempo de refrigério e ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Amém. Acabou. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do povo de Deus. Ela é compacta, centralizada exatamente na figura de Jesus. Amém. Não tem outra forma de você se proteger. Ele é a tua proteção. Quando eu disse de que forma nós podemos nos proteger, quando eu falei da embaixada, o exemplo da embaixada, Sim, sim. né? Ele é a embaixada. A proteção está nele. Não existe proteção fora de Deus. Não existe. Não tem proteção fora dele. Amém. Né? Ele é essa proteção toda, né? E ele já foi previamente designado, Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Né? Aqui em Abacuque, Daniel, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: a terra, ele está fazendo uma profecia para um tempo específico,
que nós entendemos pelo Espírito Santo que é esse tempo, né? Sempre é com a presença dele, mas há profecias que elas se destinam a um tempo difícil e é bem específica, né? Certo. E ele diz assim, Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Puxa vida. É assim, só de você ouvir é um deleite, né? E é interessante que ele não fala de uma glória minha, humana. Olha, você... Mas ele diz que se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, primeiro, eu tenho um conhecimento de quem é o meu Criador. Amém. A dimensão que ele é. A glória que ele é. Isso é um profeta do Velho Testamento. Jesus depois, ele faz uma oração, Pai, e ele diz assim, Senhor, a glória que tu me deste, eu os dei. Olha que coisa linda. Então o Senhor, a terra primeiro vai se encher da glória do conhecimento dele. E depois que esse nome for conhecido, o nome de Jesus for conhecido, ele distribui a glória dele para nós. Poxa vida. Tremendo, hein? Às vezes eu me acho glorioso e eu fico pensando, Senhor, será que é falta de modéstia? Que eu não tenho muita facilidade com ela mesmo? Mas eu percebo que Deus nos prestigia, sabe, Daniel? Então, Daniel, essa glória que nós conhecemos de um Deus glorioso, você entra num êxtase mesmo, numa admiração por Ele. Então, isso gera um anseio de se aproximar dele, de estar com Ele. E ele vai e manda Jesus, porque esse profeta está no Velho Testamento. Sim. E Jesus ele faz uma oração. Pai, a glória que tu me deste, eu os dei, para que eles sejam um. Né? Então é muito interessante a gente entender a linguagem de Deus. Por que nós existimos, qual é o propósito da nossa existência, que é glorificar o nome dele e por causa disso também receber a glória dele. Isso torna você uma personalidade. Deus tem o poder de fazer um único Daniel na Terra, para que a sua glória seja única. O seu brilho é único. E isso é uma valorização que Deus dá ao ser humano. Todos nós somos valiosos, né? É interessante quando Jesus diz assim, considere seu irmão superior a você. E às vezes você encontra pessoas e você fala, não pode ser, né? Porém, Deus sabe que existe algo dele que você não tem. Puxa, é verdade. Né? Existe algo em você que ele não tem. É uma troca. E nós nos completamos. Não é? Porque a palavra fala de 5 ministérios, de dons. Cada um tem um. Não é? Então Deus ele nos presenteia com isso. Né? E ele diz como as águas cobrem o mar. Isso tem a ver com o evangelho sendo pregado a todas as nações da terra. E depois virá o fim. A palavra de Deus diz isso. Né? Mestre, Senhor, quando acontecerá todas essas coisas? E ele diz, depois que o evangelho for pregado a toda a terra, então virá o fim. Eu quero ler, estamos terminando, né, Sim, praticamente, mas eu preciso ler Mateus 24, quando conversam com Jesus e perguntam sobre os tempos. Né? E ele vai dizer o seguinte, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então a Bíblia fala de tempos. Então sereis entregue à tortura, vos matarão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão te escandalizar
e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, onde surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então eu associo isso como as águas cobrem o mar, né? E finalizando, eu quero deixar uma coisa clara, que a perseguição ao cristão é desde o dia que Jesus veio. E aí ele se torna também uma perseguição na tua vida, na minha vida, e de quem aceitar Jesus a partir do momento que você aceitar Jesus. Porque você vai contra um sistema, né? Hoje o evangelho está sendo criminalizado se ele não concordar com algumas leis que estão sendo levantadas. Então, hoje você não vai mais para a arena dos leões e torturarem. Mas você pode ser preso, não é? Pois é. Então, existe uma perseguição que está se levantando nesse tempo contra a igreja legalizada, né? Que se tornou lei, né? É um tempo difícil, esse é o tempo do fim. Então, todas essas coisas precisam ser pontuadas nesse registro que nós deixamos, sim, não é? Para que haja um povo preparado para esse tempo, não é? Senão nós passamos a ter um pensamento positivo, né? Um Jesus que nos ama, que põe no colo, e de repente você é bombardeado. E não sabe de onde vem. É. Então eu dei até um exemplo. Se hoje o Brasil for convocado para uma guerra, o exército está preparado, o povo brasileiro está preparado, assim também são os tempos apocalípticos, né? Vai vir. E a pandemia e os fenômenos da natureza, terremotos, abalos, vulcões, deixou isso bem claro, que não eram todos que estavam preparados, né? Morreu muita gente, outros estão tremendo de medo, e outros, não, há 10 anos atrás Deus já avisou. Eu também fui sacudido, mas eu estou de pé, estou firme, estou confiante. Porque nós estamos cheios da glória do Senhor. Amém. 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 Profeta, você falou bastante. E glória a Deus pela sua vida, profeta, porque cada palavra que você trouxe, eu não sei quem está assistindo, mas para mim esclareceu um monte de coisa, né? Incentivo quem está assistindo, mais uma vez, assista a palavra, a administração de 15 dias atrás, o link vai estar na descrição do vídeo. Detalhes que o profeta trouxe hoje aqui, com certeza você vai poder linkar junto com a palavra e vai trazer muita luz para a sua vida. Profeta, para a gente finalizar, deixa uma palavra para a galera que está assistindo a gente. Palavra significa verbo, né? Amém. O verbo é Jesus. Jesus disse, eu sou o verbo de Deus. E eu vim para que tenham vida, né? Então, a palavra, que é o verbo, e eu não posso falar a minha palavra, mas o que o verbo diz, amém, ele disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém. Glória a Deus. Se você está cansado num tempo difícil, de doenças, de tudo, esse é o convite que Jesus faz. Venham até mim, eu aliviarei vossas cargas. Eu sou uma testemunha viva do poder de Deus. Eu não invento história, eu não invento testemunho. Eu sou um testemunho vivo. Amém. E eu posso dizer isso categoricamente, que Jesus tem alegrado minha vida. Me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E colocou um cântico novo em minha boca e um hino de adoração ao nosso Deus. Amém. E muitos virão e confiarão no Senhor. Salmo 40. Amém. Profeta, eu vou te convidar aqui de novo para você trazer esse testemunho, porque com certeza tem gente que está assistindo a gente e vai ser impactada pelo que Deus fez e tem feito na sua vida, profeta. Beleza. A tua vida é um sinal, né, para nós como igreja. Então, com certeza, vai trazer luz e vida e alegria para quem está assistindo a gente, profeta. Obrigado por você ter vindo, eu que agradeço, ter aceitado o convite. Queridos que estão assistindo, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Semana que vem tem mais. Deus abençoe. A paz. Tchau, tchau.
Shalom.